Olá, nutricionista, seja muito bem-vindo ao workshop Destravando Meu Consultório. Eu sou Cintia Antonassi, nutricionista e empreendedora, e eu vou te ajudar nessa missão de transformar o seu consultório em um case de sucesso. Agora, você já aprendeu sobre o encantômetro na hora da consulta, que foi o nosso primeiro vídeo, como divulgar o seu consultório para atrair e conquistar novos pacientes, que foi o nosso segundo vídeo, e agora é hora de fidelizar e ganhar dinheiro. Isso mesmo, ganhar dinheiro, porque você merece, precisa e porque é completamente possível. Caso você tenha chegado agora aqui, vai no topo da página e assiste o vídeo 1 e o 2 antes de começar essa aula 3. Eles vão ter uma sequência importante de conteúdos e aí depois eu te espero aqui mais tarde. Nesse terceiro episódio do nosso workshop, nós vamos endereçar aquele último tópico que é a dor de cobrar, de se valorizar. Algo que eu vejo que é muito constante como problema dos nutricionistas. Preparado? Como sempre, vocês querem mais 3 pilares de solução? Eu adoro o número 3. Então vamos lá. Primeiro, aprenda a cobrar. A atitude, a forma que você vai cobrar é importante. 2, faça um contrato. Vou te dar várias dicas para você desenhar esse contrato. E 3, controle as suas finanças. Pessoais, diferentes de profissionais. Preparado? Animados para falar sobre isso? Falei que o papo era sério. Já aproveito para te convidar para deixar os seus comentários aqui na página. Coloca o seu elogio, do que você gostou, a sua sacada, a sua dúvida. Aquilo que te inspirou quando você estava assistindo, eu prometo que eu vou responder a tudo que você deixar lá. Então vamos ao pilar número 1, aprender a cobrar. Eu sei, gente, que o nutricionista e você é apaixonado pelo que faz. Ser nutricionista envolve essa missão, essa dedicação, um vínculo com o paciente, quase que como se fosse um amigo. E isso faz parte do nosso encantômetro. Lembra do nosso primeiro vídeo do workshop, do vídeo número 1? A consulta e a magia envolvendo tudo isso, mas vamos deixar uma coisa clara. Isso, gente, não tem nada a ver com não cobrar o que é justo. Vamos separar essa questão de uma vez por todas. Vamos? Então vem comigo até o final dessa aula que eu vou te ajudar nessa missão. Para começar, eu vou dividir com vocês o que aconteceu comigo uma vez num atendimento. Eu fiz um personal diet na casa de um cliente que durou assim pouco mais de 2 horas. Eu tinha ligado, agendado, acordado o preço bem antecipadamente, tudo certinho por telefone. Até mais ou menos, acho que foram após mais ou menos 2 horas de conversa, de bate-papo, com a empregada também, mais um papo com a empregada, com o cliente, e também de construir todos os books, os materiais lindos, encadernados, com aspiral, com fotos. O que você deve imaginar que eu levei um tempão para fazer. Aí ele claramente chega e fala, ótimo, Cintia. Ótimo seu trabalho. Mas pensando que você passou aqui 2 horas apenas, aqui em casa, eu tô achando o valor desse personal muito caro. Eu sou empresário e nem eu ganho isso por hora. Juro, gente, que na época eu nem era tão mindful como eu sou hoje. Mas nesse dia eu consegui me posicionar. Eu respirei fundo, botei aquele sorriso do encantômetro e falei, você como sempre irreverente, né, brincalhão. Mas eu sabia que ele tava falando sério. Eu completei. Você sabe que eu não gosto muito de calcular por hora, pois há investimento assim que eu nem consigo colocar. É meio intangível, como meu mestrado, meus cursos, congresso, a minha atualização. Sem falar no tempo de locomoção, aqui em São Paulo, que é meio louco, né? Às vezes é maior do que a consulta, você perde mais tempo no trânsito do que aqui dentro. Mas daí, fulano, eu resolvi calcular essas horas que eu levo para fazer todo esse trabalho de personal, que nem esse aqui, por exemplo, que eu fiz para você, alguns dias, só esse book de receita aqui me levou 4 horas para agrupar, para organizar do jeito que a tua empregada cozinha aqui, do jeito que você gostaria. Então eu tenho achado que eu vou aumentar um pouco esse preço dessa consulta, mas calma, pode ficar tranquilo que eu vou manter para você o valor que eu já tinha acordado por telefone. Gente, dessa forma, eu falei tudo que eu queria, contando uma história da minha dor lá, do que eu tinha, né, sem ficar justificando, barganhando, gaguejando com ele. Mas nesse dia eu me senti tão forte, tão poderosa, que você nem imagina. Resultado, ele ficou mudo, ficou meio pensativo, quem ficou meio gago foi ele, mas ele pagou.
E esse mundo é cíclico, viu? Recentemente eu encontrei esse tal senhor empresário, dono de uma empresa de comunicação importante, querendo me contratar para uma palestra. E ele pagou de novo o que eu pedi, já sabia como é que eu funcionava, né? Mas para te ajudar nessa empreitada da cobrança, eu vou te deixar com uma tarefa de casa diária ao chegar no seu consultório. Lá todo vestido, toda vestida, né? Homem, mulher. E as mulheres, inclusive, aí bem maquiadas, cabelo arrumado. Vai pra frente do espelho do banheiro do consultório. Treinar o discurso da cobrança. Sim, você treina. Aí depois, você treina de novo até sentir que o discurso tá natural, tá sem gaguejar, tá confiante. Fale com tranquilidade sobre o preço da consulta. E o formato de acompanhamento, sempre com doçura, um sorriso no rosto, um tom de voz calmo, com a maior naturalidade do mundo, como se aquilo fosse normal. Exemplo, meu valor de consulta é 250, ou 350, ou 550, 750 reais. No entanto, como a consulta é um ponto de partida, eu acredito que funciona mesmo no acompanhamento. Por isso, eu sugiro para você um programa de 2, ou 3, ou 4 meses, conforme o seu programa, que nós estaremos juntos por 4, 6, 8 sessões de consultas com a duração de aproximadamente 1 hora, assim como essa. O valor do programa são 3 parcelas de X reais, que você pode dividir até no cartão de crédito. Eu acredito que assim você vai conseguir ter mais resultado, né? Pra gente obter esse resultado esperado. E aí, vamos fazer para mudar esse pilar da sua vida de uma vez por todas? Quem me conhece sabe que eu não sou muito a favor dos retornos. Mas eu respeito, também entendo quem trabalha dessa forma. Mas, por outro lado, assim, se você vai fazer do mesmo jeito porque o pessoal da tua cidade faz dessa forma, eu acredito que não tá certo. Porque se a gente quer resultado diferente, a gente também tem que mudar a forma da gente trabalhar e o nosso posicionamento. É uma ideia. Na realidade, eu sei que esse tema é meio polêmico e eu gostaria até que vocês deixassem seus comentários, se vocês concordam comigo, se vocês têm um ponto de vista diferente, se vocês dão um retorno e caso a caso eu vou responder, né, com o teu perfil. Agora deixa eu explicar um pouco do porquê. Por que eu não concordo em dar retorno? Porque eu acredito que as consultas, para terem resultado, elas não são simplesmente vou lá no retorno, checar com a nutricionista, assim como eu passo no médico ou na Nutri para pesar ou para pegar uma prescrição, ler o exame. Eu acredito que o foco é a mudança desse indivíduo, desse paciente. Mudança de comportamento. É entender o que aconteceu naquela quinzena que ele estava antes de ele vir. Como o paciente reagiu a determinadas situações que ele não tinha contado na consulta anterior. E, portanto, isso tudo requer tempo. E você tem que ser remunerado por esse trabalho, por esse tempo. Por isso que eu inventei essa moda, esse formato aí de contrato para os nutricionistas. Que é assunto do nosso pilar 2. O que seria esse contrato? Os meus alunos do QLab, que eu carinhosamente chamo, né, os que já fizeram meu curso no QLab, que eu chamo de alumni ou kiwis, eles curtiram tanto a ideia que me fizeram escrever um modelo de contrato para eles no curso, que ficou bem bacana. E que tal agora você se desafiar e elaborar o seu contrato? Mas o que é isso, Cíntia? O que é esse tal do contrato? É literalmente o que eu tô falando, né? É deixar no papel, com todo o trato, gentileza, os acordos necessários para esse trabalho de acompanhamento. Algumas coisas que se você não falar, depois você vai ficar numa saia justa para conseguir cobrar, para conseguir, né, não ficar refém do cliente, do paciente. Então, minha sugestão é você lembrar de escrever de uma forma gostosa, porque não é para ser um contrato de advogado, ter aquela coisa técnica dura. É muito mais um ritual para vocês assinarem junto com o paciente, né? Deixar alguns pontos críticos acordados, como, por exemplo, as faltas de consultas, como é que é o procedimento, e principalmente o cancelamento. Vou deixar aqui para você agora, anota aí, alguns pontos para você contemplar nesse contrato. 1. O número de consultas do seu programa. Lembra quando eu estava falando aqui do pitch, o discurso, para você cobrar? É justamente isso. Eu quero que você deixe lá claro quantas consultas são. 2. O tempo de cancelamento prévio. Eu aconselho aí colocar até 24 horas de antecedência para você poder encaixar outro paciente. É sempre legal explicar o porquê da regra, dizendo que senão você não consegue ter o número de pacientes suficiente, porque o tempo é limitado. 3. Sobre reagendamentos e adiamento, certo? Deixa claro que cada encontro, por exemplo, na minha opinião, só pode ser remarcado uma única vez e no prazo de 15 dias. Senão, você vai ser contabilizado, né? Ele vai ter que pagar por aquela consulta.
Gente, tudo isso é importante e mostra profissionalismo, organização. Vai deixar o teu paciente mais seguro na hora de fechar o trabalho com você e também os acordos mais suaves. E você quer ficar mais confiante a fazer esse contrato? Eu vou te dar um exemplo, um paralelo com os psicólogos. Se você faz terapia, você vai saber e concordar comigo. Experimenta faltar na consulta do psicólogo e sem avisar. Ou avisar em cima da hora. Vê o que vai acontecer. Isso mesmo, você vai pagar a consulta. Porque isso já é um processo natural. Mas claro, óbvio que alguns psicólogos, alguns profissionais têm acordo de reagendamento. Geralmente na mesma semana. Ele troca o teu horário, dá o encaixe. Mas de qualquer forma, ele não perde o faturamento mensal fixo que ele tem com aquele paciente. E você pode fazer o mesmo. Essa é a minha ideia do contrato. Lembra que o teu custo é mensal. Então as tuas receitas, o recebimento também precisa ser mensal. Falando nisso, vamos calcular esses custos dessas receitas? Falei que o papo era sério hoje. Antes disso, passa lá, por favor, deixa seu comentário, um elogio, eu adoro elogio, pois eu preparei esse material com muito carinho, essas planilhas, todo esse material que eu tô fazendo pra você. Gente, foi realmente muito suor. Deixa uma dúvida também, que eu gosto de responder, porque eu sei que o que eu falo aqui tem diferenças de acordo com cada perfil de profissional. Mas vamos lá, vamos controlar essas finanças? Esse é o nosso pilar 3 e eu deixei justamente isso pro final, pois eu sei que após o treino de aprender a cobrar e do contrato, você vai ficar doidinho para praticar essas dicas para faturar mais. E como eu sei que a maioria dos nutricionistas, na correria do dia a dia, com foco em estudar, o foco em cuidar do paciente, na hora das finanças, não cuida, mistura tudo, as contas pessoais com as contas profissionais e o pior, não sabe nem se o consultório dá lucro ou se não dá. Isso é justo com você, gente? Não é. Vamos mudar? Eu tenho certeza que ao ter clareza do que você gasta no consultório, do teu custo do consultório, você vai ter mais coragem de cobrar. Você vai lembrar disso na hora H que você estiver lá treinando no espelho ou depois quando você estiver falando com o paciente. Tenho certeza. Isso me ajudou muito na minha vida, sempre ter essa clareza do quanto custa as coisas. Vai valorizar o preço da tua consulta, você vai conseguir valorizar mais e vai oferecer esse contrato com mais segurança. E vai nos ajudar também, gente, a responder as principais dúvidas que toda hora eu escuto. Ai, será que eu posso aumentar meu preço de consulta? Quanto será que deve custar o meu atendimento? Tô começando, quanto custa? O que vale mais a pena? Ter um consultório próprio ou trabalhar numa clínica compartilhada com outros profissionais? Vale a pena? Será que eu consigo pagar aquela clínica? Será que vale a pena ter uma secretária? Tudo isso tem uma resposta. Depende do quanto entra e do quanto sai de dinheiro do seu consultório. E do quanto, claro, né, o que entra e o que sai, você vai ficar no 0 a 0. O que você quer ganhar, o que precisa sobrar para que seja seu salário. Eu quero te mostrar que controlar essas finanças não é esse monstro que muita gente pinta e por isso morre de medo. É natural que você não queira olhar para aquilo que é complicado, que você não conhece, principalmente se você tem um perfil mais analítico, não analítico na realidade, como é o meu caso, né, eu tinha medo dos números. E isso, né, te faz não controlar. E é por isso mesmo que eu quero simplificar para você, porque isso funcionou para mim. É muito do que eu vivi na minha vida. Muitas vezes eu deixei de controlar e eu falava, meu Deus, como eu faço? Então, o que eu consigo fazer? Um passo de cada vez. E é por isso mesmo que eu peguei planilhas que eu tinha, que eu paguei consultor, analítico para fazer. Eu simplifiquei ela eu mesma. Mandei minha equipe checar essas fórmulas para você dar o primeiro passo. Vamos começar? Queria te convidar a olhar para esses custos. Eu sei que às vezes sofre olhar para o custo. Dá até um desânimo, porque é muito custo, mas calma, você não precisa ter todos esses custos no começo. A ideia é que você comece fazendo conta de padeiro, gente. No papel, você vai listar tudo que você gasta no seu consultório. Vamos primeiro pro papel, depois você vai ter acesso a essa planilha após a aula 4, lembra? E aí você vai transferir isso para a planilha. Porque agora a gente vai fazer lá a continha. Lista tudo, coloca tudo que você tem pago hoje, vai lá ver as notas fiscais, vai ver a conta bancária. Os custos fixos, nós vamos calcular primeiro, são aqueles que todo mês vem, até quando você resolve tirar férias ou quando não tem paciente. Então, anota aí. O custo fixo de pessoas, primeiro. Se você tiver uma estagiária remunerada, por exemplo, coloca lá, vale transporte dela, qualquer tipo de benefício. Uma secretária, os impostos que você paga, os benefícios se você tiver ela registrada. Aqui eu acho que se desiste se você tiver uma secretária. Na hora que você coloca todos os impostos e tudo que um funcionário te traz, né, a gente sabe que fica caro. Então, para começar, principalmente, eu sugiro até
organizar você mesma. Tecnologia, o WhatsApp te ajuda muito. Você até pode colocar o seu salário aqui, mas eu prefiro entender ele no lucro, lá no final, nesse momento. Se você vier a ter mais nutricionistas atendendo com você e ela for uma despesa, como algumas nutricionistas são empresárias, aí sim você pode colocar o custo dela, bem como todos os benefícios, se ela estiver sendo contratada por CLT. Combinado? Então, pessoas primeiro, né? Depois, continuando os custos fixos. O aluguel, o valor do aluguel que você paga, imposto sobre esse aluguel, condomínio, água, luz, telefone, o valor mensal da internet que você paga. Se você tem alguma agência mensal, que é custo fixo mesmo, aí você coloca. No exercício que eu fiz, aqui da planilha, eu considerei um custo fixo de R$ 1.900. Mais uma estagiária de R$ 600, então todo mês você gastaria R$ 2.500. Certo? Foi o que eu trouxe aqui. Ah, é muito! Cada um vai ter o seu custo. Falando de custos variáveis, aquele que você gasta conforme seu consultório estiver funcionando. Então, o estacionamento no dia da consulta, o Uber que você tomou para ir atender, o café que você comprou, chás, frutinhas, todos os mimos, a papelaria, que também é variável, você não gasta todo mês, você não gasta todo mês o mesmo valor, material de limpeza, a faxineira ou a diarista que você contratou naquele mês, no outro mês não contratou, você mesmo fez a faxina, manutenção que deu naquela semana, cartucho de impressora, material de divulgação, impressões, as agências esporádicas, o marketing digital, esse aí é importante deixar aquele impulsionamento nas redes sociais que você fez para comunicar um determinado serviço, mimos e presentinhos para os clientes, tudo isso é custo variável e vai ter que estar lá na sua planilha. Agora atenção, se você pagou no cartão ou negociou em parcelas, coloca na planilha também mês a mês o valor das parcelas, certo? Não vai colocar tudo como despesa naquele mês se o teu fluxo é mensal. No exercício que eu fiz aqui na planilha, você vai encontrar um custo variável de 1.415, que tem que ser controlado aí na ponta do dedo, né? Pois é justamente nessa hora desse custo variável que a gente perde o controle, pois são valores pequenos que podem, de um a um, somar um valor que no final do mês vai te deixar sem salário e sem lucro. Então, mas calma também, não é para ficar desesperado. Tudo isso nós podemos chamar de um padrão. A ferramenta e as fórmulas é para você calcular. Mas se você já está olhando para todas essas contas dizendo, putz, só aí já são R$4.000, mais o custo variável, o custo fixo por mês, eu não faturo nem 2 ainda, né, de consulta, calma, não vai se desesperar porque vai rolar, tá bom? Você vai começar com a sua realidade, colocando os custos que são seus e aí cortar alguns custos também, se você ainda não está faturando o suficiente. Conforme o seu faturamento, aí você vai crescendo, incrementando mais os materiais, contratando estagiário e colocando esses custos aqui de fato. Aqui é importante, gente, contar também com a sazonalidade, certo? Se você tem funcionário, incluir o 13º, diluir ele ao longo dos meses para que você possa se planejar com esses custos. IPTU, as ações de marketing mais fortes dentro de épocas que te interessam, que são momentos de calor, por exemplo, que todos os pacientes voltam para o consultório. Certo? Queria falar um pouquinho de investimento com você. Esse investimento, ele pode ser parcelado. Eu investi numa mobília nova, num novo equipamento, numa bioimpedância. Eu não vou colocar à vista naquele mês. Eu posso amortizar no número de parcelas que eu fechei. Assim como a reforma. Você parcela o material de construção, você parcela... A mão de obra não dá, né? Às vezes você tem que pagar à vista. Mas, enfim, é importante você sempre amortizar isso, colocar isso parcelado como custos ou como investimentos. No meu exercício aqui dessa planilha, eu não considerei ainda. Lembra que eu falei para você que era um passo inicial de planilha? Agora chegou o momento, o momento D. Então, tá tudo anotado no papel. Custo fixo, custo variável. Custo fixo aí inclui as pessoas. Então, vamos fechar essa conta para ver o todo aí, quanto que é esse seu custo no momento atual? Depois você pode fazer uma previsão futura, com maiores gastos, com o que você deseja implementar, como eu falei. Não esquece de deixar para mim seu comentário do que rolou, como é que foi essa conta, se você tem dúvida, se você vai investir mais ou menos, enfim. Traz para mim tudo que você tiver de dúvidas que eu vou te responder, tá bom? Todos os elogios também são muito bem-vindos. Agora vamos para a parte boa, falar das entradas, da receita, o faturamento, ou seja, tudo que pagaram para você pelas suas consultas encantadoras, usando aí o encantômetro, usando a sua divulgação nas mídias sociais, como você conquistou isso tudo, você vai somar tudo que você ganha.
Nesse caso, como tudo vem do seu trabalho, eu colocaria até todas as formas. Particular, se você atende convênio, palestras que você deu, programas de acompanhamento, se trabalha grupos, algum extra que te pagaram, tudinho aí. Se esse número ainda é um problema, eu sei que para muitos que estão começando, ou quem não está tão aquecido no consultório, lembra que a gente vai aumentar esse teu faturamento. Nós vamos praticar esse encantômetro no momento da consulta para que ele venha cada vez mais e divulgar com marketing digital. A partir da próxima aula você vai ganhar essa planilha aí com muita coisa mastigada. E agora que você tem tudo que entra, as receitas e tudo que sai, chegou a hora da verdade. Você vai entender qual é o seu lucro e o quanto você tem de salário. Lembra que a gente não colocou o salário como custo lá. Então esse lucro, essa coisa que está sobrando aqui, entre aquilo que você recebe e aquilo que você gasta, é o que vai gerar o teu lucro, mas também ali também temos o salário. Então no exercício que eu fiz, eu considerei um total, lembra? Vamos resgatar na planilha lá. Acompanha comigo na planilha. Um total de 3.915 de custo, sendo 2.500 de custo fixo e 1.415 de custo variável. Lembrou? Ou seja, se entra 8.904 de receita depois dos impostos e sai custo de 3.915, sobra então 4.989, cerca de R$5.000, correto? Para pagar todos os seus custos, impostos, tudo direitinho. Foi a realidade, gente, que eu coloquei dentro dessa planilha para você praticar, para sobrar R$5.000 no final do dia, né, no final do mês, que com esses R$5.000 você tem aí um dinheiro que pode representar o seu salário, você pode pegar todo esse dinheiro que sobrou e ser o seu salário, ou você vai pegar uma parte desse dinheiro, usar como salário e uma parte reinvestir. Você pode reinvestir em melhorias do seu consultório, que esse dinheiro precisa retornar uma hora para você também, ou às vezes, né, investimentos financeiros. Eu gosto de reinvestir no começo, principalmente no começo, reinvestir todo esse dinheiro no seu negócio para que você continue crescendo. E aí, descompliquei para você esse universo financeiro? Você vai ter oportunidade de trabalhar muito em cima dessa planilha. Se você ficar comigo até a próxima aula, lembra disso. Deixa seu comentário aqui, se você curtiu, tiver dúvidas, que eu prometo responder tudinho. Uma dúvida recorrente que sempre me falam quando eu falo dessa parte de finanças é a questão do ponto de equilíbrio. Ai, Cíntia, eu queria entender qual é o valor mínimo que eu preciso faturar para não ter prejuízo, ou seja, o famoso ficar no 0 a 0. Partindo do princípio do que eu coloquei para você aqui na planilha e toda essa questão dos custos, o ponto de equilíbrio ele deve ser calculado em cima de quê? Dos seus custos totais. É exatamente isso. Por exemplo, lembra? Se o teu custo total é 3.915, você teria que faturar, então, de forma bruta, quanto? 4.750. Porque lembra que se você paga imposto em cima de 4.750, você vai pagar imposto. Então, do que vai sobrar do imposto vai ser o quê? 3.990. Então, para você conseguir pagar de fato os teus custos. Não esquece do imposto se você está pagando 100% de imposto em cima do que entra. E aí, se você pensar em produtos que você tem, por exemplo, um padrão de uma consulta única lá, que custa R$250, você teria que ter 19 consultas para conseguir trabalhar esse valor, esse total de entrada. Aí você tem duas alternativas, né? Ou você aumenta, se você quer ter lucro para ter o salário, ou você aumenta o valor da consulta ou o número de consultas. Você também não vai poder ter um número de consultas tão grande que não cabe no teu horário. Ou você não tem vida pessoal, concorda? Então, às vezes, é aí onde é muito bacana fazer a planilha, organizar esses gastos todos e essas receitas para que você vá entendendo que você precisa, de fato, aumentar o preço da consulta e não ter vergonha na hora de cobrar ou de colocar lá o contrato para o cliente. Você pode pensar também a possibilidade de reduzir custo, né, gente? É sempre bom ficar de olho nisso. Concordo que tem que ficar de olho no custo, seja para você não ter dívidas ou mesmo você ter mais lucro. Mas cuidado, alguns custos eles são importantes para o encantômetro, lembra aquilo tudo que eu falei do consultório, para sua divulgação, senão você não sai do lugar. É o famoso o que vem primeiro, Tostines vende porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Enfim, gente, ter um controle dessas finanças é fundamental para proteger até onde você quer chegar. E também em quanto tempo você quer chegar lá. Então, não dorme mais aí e fica esperando cair do céu. Vai lá, calcula, coloca esses custos, coloca metas. Olhando esses custos, você vai dizer, eu tenho que faturar mais. E é isso que você precisa, é ter clareza.
Eu acredito que essa mentalidade de crescimento, de querer sempre mais, melhor, claro, dentro de uma qualidade de vida minimamente ali bacana, né? Eu sei que você é apaixonada pelo seu trabalho, mas estabelecer essas metas de crescimento passo a passo e controlar esses custos e essas receitas na unha é fundamental. Então você já viu que não é tão complicado assim. Você não precisa ser um investidor nem uma pessoa de finanças. Concorda? Você curtiu desse pilar de fidelização e finanças? Vai colocar em prática já algumas dessas dicas? Conta pra mim nos comentários o que deu certo, o que você já faz e o que você vai mudar. E lembre-se que após assistir o último episódio dessa série, que será liberado em breve, você terá acesso a essa super planilha. Assista para saber como fazer e se preparar para dar essa virada de chave no consultório. Você já aprendeu encantômetro, divulgação e agora essa fidelização com a parte financeira. Eu te espero no próximo e último episódio do workshop Destravando o meu consultório de sucesso. Não perca. Até lá.